Olá! Nesse vídeo você irá acompanhar a segunda parte da conversa sobre laudos técnicos que tive com o Francisco Ribas, que é engenheiro de segurança do trabalho. Agora, se você não assistiu a primeira parte dessa conversa, eu gostaria que você pausasse esse vídeo e assistisse essa primeira parte. O vídeo ele está no canal, está na playlist Segue Talk, mas eu vou pôr o link aqui para você, vou pôr o link aqui no descritivo do vídeo também. Se você já assistiu a primeira parte, espero que tenha gostado e acompanhe agora a segunda e última parte desse Segue Talk. Quais empresas precisariam ter laudos técnicos, Francisco? O que você acha disso? Olha, antes de responder essa pergunta, como você disse que os profissionais vão construir grupo, inclusive eu tenho visto conclusão em PPRA, sabe? Então é alguma coisa assim que não há necessidade. Então estão confundindo totalmente. Mistura os laudos junto com o PPRA. Exatamente. E conclui no próprio PPRA, insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Já verdade. vi isso, realmente. Não. Bom, a gente acredita assim, né? São normas diferentes, são coisas diferentes. Não tem como você fazer um parecer de insalubridade, periculosidade ou aposentadoria especial no PPRA, na verdade. Existe muita confusão Faz uma nos confusão documentos. tremenda em relação a isso. E eu tenho visto muitos documentos aí quando vou fazer perícia, né? Além disso, sou perito judicial aqui da 9ª Vara e os peritos pedem os laudos e os programas como PPRA, PCMCO e acaba vendo que essas incoerências. Bom, quais empresas precisam providenciar os laudos técnicos? Em princípio, todas. Em princípio. Por que em princípio? Porque, particularmente, são as empresas que têm empregados que estão expostos a riscos físicos, químicos e biológicos. Certo? Então, esclarecendo aí para algumas pessoas que não sabem, ou não lembram, ou que não são da área, né? Porque todo técnico, todo engenheiro sabe, existem 5 tipos de riscos, que são os físicos, químicos, biológicos, os ergonômicos e os de acidentes, os antigos mecânicos lá, né? Bom, para a caracterização da insalubridade, basta, ou só existe risco físico, químico, biológico. No periculosidade de acidentes, vejam que já estou frisando e recapitulando. Na questão desses laudos técnicos, é importante que as empresas que tenham reconhecidamente riscos físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho, elas são obrigatoriamente têm que fazer um laudo técnico. E algumas empresas que têm dúvida se esse risco é físico ou ergonômico, por exemplo, o ruído. O ruído, qual que é a diferença entre o ruído? Ele é citado lá na NR15, é citado lá no PPRA e é citado lá na NR17, que é ergonomia. São os riscos ergonômicos, que são as condições de conforto do trabalhador. Bem, é a questão do nível de ruído, o nível de pressão sonora. A NR15 cita, já a partir de 80 decibéis, deve-se tomar uma ação, seria uma medida de ação. Geralmente, utilização do protetor auricular. Geralmente, né? É o mais urgente. Depois tem as medidas de proteção coletiva, ou antes disso, né, deveria ter proteção coletiva, medidas administrativas e de organização do trabalho. Bom, então, a NR15 ela fala sobre acima dos limites de tolerância, isso é 85 decibéis para uma jornada de 8 horas. Então vamos que uma empresa tem uma atividade como ruído, ela não sabe se está abaixo de 85 ou acima de 85. Vamos que esteja abaixo. Para isso deve-se contratar um perito, né, para fazer o laudo de insalubridade e o LTCAT e registrar esse ruído. Por quê? Porque é um documento. Esse documento fica registrado. Inclusive diz lá na legislação, né,
Salvo engano, fica 20 anos guardado, né? O PPRA, tem que ficar guardado lá. Período mínimo de 20 anos. 20 anos guardado lá, assinado, né? Certinho lá nos arquivos da empresa. E quando tem agentes químicos cancerígenos, 30 anos, né? Muitas vezes você entrega o PPRA, no ano seguinte o empregador não sabe onde colocou, perdeu. Então é um documento que deve ser muito bem cuidado. Histórico, esse, né? É um detalhe que também vale a pena citar. Então as empresas que devem providenciar laudos técnicos, principalmente aquelas que têm algum risco físico, químico e biológico. Essas não podem faltar. Não podem faltar. Os laudos. Não podem faltar. E outros casos também que podem servir, por exemplo, no caso do LTCAT, uma exposição, né, à eletricidade em 380 volts, né? E alguns casos que a legislação previdenciária previa anteriormente, como motorista, telefonista, né, engenheiro de obra, ele pode estar contratando um laudo para caracterizar a atividade do trabalhador como atividade especial, né? Legal, muito bom. Isso. Muito bom, muito bem esclarecida essa questão aí, que é uma dúvida de muitos, né? Esses laudos, né, eles precisam ser, né, os laudos têm que ter atualização anual? Precisam ser atualizados anualmente? Veja bem, Valério, a NR9 é bem explícita quanto a isso. Ela diz que tem que ser atualizada ou fazer uma análise global, conforme o item 92.11, se não me engano, anualmente, todo ano. Ou seja, para o PPRA nós temos isso definido. Temos definido. Né? A NR9 traz essa definição. Isso. Né? E às vezes, antes de um ano, depende da modificação que foi feita no ambiente do trabalho. Se há uma modificação nas instalações, se foi comprado uma máquina nova, ou se foi alterado alguma situação de níveis de ruído ou no processo de trabalho. Então, muitas vezes é feito antes de um ano. Bem, no laudo técnico, tanto de insalubridade, periculosidade, no LTCAT, isso não é explícito, mas está bem implícito. Eu não acredito que um laudo que tenha mais de um ano esteja atualizado. E eles são explícitos quanto a que esteja atualizado. Até porque, Francisco, a atualização de um laudo, ela não implica apenas na questão dos riscos. Por exemplo, no laudo você cita as funções, correto? Tem que ter a função, a descrição da atividade, e ao longo de 12 meses, muitas vezes tem o quê? Novas funções, novas atividades, não é verdade? É verdade. Tem também novos riscos, pode ser que não tenha, mas a grande maioria dos casos há essas mudanças. É verdade. Eles têm que estar atualizados quanto a isso também, né? Você veja, as empresas hoje em dia, a grande maioria que eu conheço, elas atualizam o PPRA e o PCMSO. Porque elas alteram a função, lá vem o pedido lá para a clínica do trabalho ou para uma empresa de engenharia de segurança para atualizar essa função. Existem sistemas que atualizam automaticamente, lógico, a olhos do profissional de segurança, né? Então, isso realmente é atualizado. Agora, o laudo, em princípio, ele deve ser atualizado anualmente. Com certeza. Uma atualização anual, né? Com Essa é a certeza. sua sugestão em relação ao período de atualização dos laudos, né? Eu acho que é bem isso. Pode ser, dependendo da situação, haver uma necessidade de atualizar antes disso. Né? Então, a empresa foi elaborado um laudo, meses depois a empresa fez alterações essas que impactaram inclusive na questão do parecer do laudo anterior, havendo necessidade de atualizar esse laudo. Pode ser que o primeiro laudo tenha mencionado direito à insalubridade e aposentadoria especial, né? Fez lá um laudo de insalubridade, um laudo de aposentadoria especial, mas meses depois a empresa tomou uma iniciativa, conseguiu lá prevenir o risco, né? Enclausurar a fonte do risco, no caso do ruído, por exemplo, a fonte geradora do ruído, diminuiu, ou seja, agora tem que atualizar esse laudo, justamente para mensurar novamente, apontar a situação
atual, se aquela medida preventiva surtiu o efeito desejado, se agora não é mais devido o adicional ou a necessidade aí, de fazer jus à aposentadoria especial. Né? Então a importância de atualizar esses laudos, elas vão muito de encontro àquilo que vai acontecendo na empresa, aquelas atitudes, ações que a empresa vai tomando em relação a isso, né? Perfeito. Muito bem, olha só, conversa muito boa essa nossa conversa, né? Vai ficar um vídeo assim um pouco mais extenso, justamente porque temos aqui muita informação. O Francisco tem muita experiência para trocar com a gente aqui, e eu gostaria nesse momento até de fazer uma breve pausa para convidar aqueles que estão nos assistindo a fazer inscrição no canal, né? Eu sempre convido, porque o canal do YouTube, né, as nossas mídias sociais, a gente está compartilhando conhecimento, principalmente aqui no YouTube. É importante que quem está assistindo pelo YouTube, é claro, né, faça inscrição no canal, ative o sino de notificações, compartilhe o conteúdo do nosso canal, justamente para que a gente possa ver, poxa, acho que o que nós estamos produzindo aqui realmente está surtindo efeito, as pessoas estão gostando, está agregando conhecimento às pessoas, é um indicativo para que a gente possa continuar com esse trabalho, né? O nosso canal é algo novo, dependendo de quando, claro, você estiver assistindo esse vídeo, né? Mas que a gente pretende ao longo do tempo aí agora trazer cada vez mais convidados, como estou trazendo o Francisco aqui. Claro, tem os vídeos que eu faço diretamente, somente comigo também, a gente pretende fazer cada vez mais com essa ideia de compartilhar informações. Então não esqueça, se você não é inscrito ainda, de fazer a sua inscrição aqui no canal. Muito bem. Olha, em relação a laudo, a gente vê muito, sabe o que, Francisco? Muitas empresas não elaboram os laudos. É algo muito comum, né? As empresas não elaborarem os laudos. Fazem só PPRA, PCMSO, exames, mas não tem laudos. Em relação a isso, qual que é a sua opinião? Por que será que as empresas não elaboram, não providenciam os laudos técnicos? Veja bem, Valério, isso ao longo dos anos que eu trabalho aí com segurança, eu tenho percebido realmente que isso é verdade. Muitas empresas não fazem os laudos técnicos como preconiza a legislação. Somente quando há necessidade, por exemplo, de uma ação trabalhista, de uma caracterização, um pedido do próprio trabalhador, uma solicitação do sindicato, uma notificação do auditor, do fiscal do trabalho, ou através de um juiz, de alguma vara do trabalho previdenciária. Daí procura-se um profissional para elaborar esse laudo de insalubridade. Muitas vezes as pessoas, os profissionais de RH, infelizmente, nunca ouviram falar. Chegam a falar para mim: Francisco, conhece o tal do LTK? Eu disse: não, é LTKT. E começa a explicar direitinho. E é lamentável que um profissional de RH, às vezes com anos de experiência, não conheça a legislação trabalhista, não vou dizer a fundo, mas o básico. Então isso é cultural, Valério, é cultural. Mas isso está mudando. Estou percebendo que as pessoas, hoje em dia, atualmente, estão muito bem informadas, estão se informando, estão procurando, talvez devido à rapidez da tecnologia, o advento da internet, acessos a canais como esse, como você falou, né? YouTube, Instagram, tem todos os locais, tem informação, existe informação, WhatsApp, né? A gente vê grupos de segurança do trabalho, grupos de e-social, e também o advento do e-social, que há 2 anos tem divulgado muito. Os profissionais aí de gestão de pessoas ou de recursos humanos, como queira, estão se inteirando, estão fazendo cursos, né? E isso é muito bom. Profissionais de contabilidade também, Francisco, que a princípio para eles eram só PPRA, PCMSO e ASO, né? Alguns eram só ASO. E que muitos tomaram conhecimento dos laudos, com essa questão do e-social que o Francisco bem citou aqui, que veio trazer essa necessidade aí de elaboração desses documentos para alimentar o sistema,
né? Bem lembrado, bem colocado. Então, acredito que nos últimos anos, aí, 2 anos principalmente, houve uma procura maior de laudos, né, desses documentos, justamente para ter as avaliações quantitativas, inclusive, como você falou já em algum momento aí, que muitas vezes não são feitas no PPR, deveriam já ser feitas lá, acabam não sendo feitas e deixam isso para um laudo, né? Então a gente tem visto que realmente isso aconteceu nos últimos tempos. Justamente. Né? Então muitos profissionais tomaram conhecimento do que vem a ser um laudo. Profissionais não estamos falando aqui de profissionais de segurança do trabalho, profissionais como RH, contabilidade, que muitas vezes é quem orienta as empresas, quem vai passar essa informação para o empresário lá, que tem que providenciar, né, que tem que elaborar esse tipo de documentação, não é verdade? É verdade. Muito bem. Pessoal, nossa conversa aqui está excelente, muito boa. Eu tenho certeza que você que está assistindo até esse momento conseguiu sacar várias dicas importantes que o Francisco passou aqui. Mas, né, nosso tempo já está esgotado. Então, eu vou finalizar aqui com o Francisco, como eu sempre finalizo com os nossos convidados, eu sempre peço para eles deixarem alguma dica, né, alguma mensagem para os profissionais que estão nos assistindo, para os profissionais de segurança do trabalho, os demais profissionais também que nos acompanham aqui no canal. Francisco, então, passo para você finalizar aí com uma mensagem final. Bem, a minha mensagem não poderia deixar de ser de otimismo e também de esperança. Otimismo porque acabei de falar sobre a cultura do empresariado e também dos trabalhadores. Está mudando muito. Estamos em tempos de mudança, não só no mundo, mas como também no Brasil, principalmente aqui no nosso país. A gente vê as pessoas, a gente percebe que os cidadãos, eles querem segurança, querem liberdade e querem, mais do que tudo, eles querem justiça. Eles querem um ambiente seguro para trabalhar. Eles querem um ambiente de liberdade para a sua família, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, né? E também querem, acima de tudo, justiça, certo? Nós, como profissionais de segurança, nós temos que garantir ou procurar dar ao cidadão esses anseios, dar essa esperança de que o mundo vai ser melhor. E nós temos que acreditar nisso piamente. E é por isso que eu aceitei o teu convite também, Valério, além da nossa longa amizade, de passar essa mensagem para alguém e que essa sementinha germine, né? E que todos colaborem para que nós tenhamos um país mais seguro, mais democrático e principalmente mais justo. Muito obrigado, Valério. Eu que agradeço, Francisco. Maravilha de entrevista, de conversa, né? Um SegTalk assim, excelente. E é isso, né? Mais justiça, mais saúde, né? Mais segurança, mais integridade física para os nossos trabalhadores. Francisco, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que o compartilhamento de informações que você fez aqui conosco vai ajudar muita gente que está nos assistindo aí, né? E para você, mais uma vez, obrigado, você que está acompanhou até o final, né, desse SegTalk, dessa entrevista. E logo eu estarei de volta com mais um entrevistado, com mais algum conteúdo. Acompanhe o canal, não esqueça de fazer a sua inscrição se você não é inscrito, de compartilhar o vídeo se você gostou, clique aí, né, no curtir e logo estarei de volta. Um grande abraço e até breve.